Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos trabalhar a respeito do parágrafo de introdução, parte 2, ok? Então nós vamos dar continuidade àquela aula, mas numa perspectiva diferente, né? Na aula passada a gente falava sobre a questão do parágrafo de introdução, diferentes formas de começarmos o texto, enfim. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho de um assunto um pouco mais específico, que é a paragrafação do parágrafo de introdução, ok? Então, a gente vai entrar, digamos assim, na microestrutura do parágrafo. Eu vou apresentar para vocês algumas sugestões de tamanho do parágrafo, né? Sugestões de itens composicionais, sugestões para levantar questionamentos que sirvam como projetos de texto. Então, essa é a ideia desta segunda aula específica sobre o parágrafo de introdução do texto dissertativo argumentativo, ok? Então vamos lá, eu vou aqui para a minha apresentação. Bom, pessoal, eu já estou aqui apresentando a minha tela e nós vamos para este ponto aqui, ó. Paragrafação do parágrafo de introdução, tá? Então eu coloquei dessa forma aqui, gente, pelo seguinte, né? Porque a gente vai tratar dos itens aí composicionais desse parágrafo a partir da minha perspectiva, minha observação de estudos, correções com os alunos, a experiência como professor da área de redação, da área de língua portuguesa, né? Muita coisa do que eu observo, né, em relação ao texto dissertativo argumentativo. Então, aqui eu começo com uma sugestão, ó. Eu sugiro para vocês escreverem nesse parágrafo algo em torno de 6 linhas, né? Eu diria que 6 linhas é o suficiente para esse parágrafo. Não pode ser um parágrafo muito, muito grande, porque ele é, de fato, uma introdução, ele não é a parte, digamos, central. Ele é muito importante, tá? Mas ele não é a espinha dorsal do seu texto, né? Tal qual é o parágrafo de desenvolvimento, né? Ou os parágrafos de desenvolvimento, melhor dizendo, e o fechamento, que é o parágrafo de conclusão. Ele é um parágrafo que lança as bases para o seu texto. Então, ele vai nortear o seu texto por determinado caminho argumentativo, né? O leitor do seu texto, né, vai pegar o seu texto dissertativo argumentativo para ler, ele tem que saber por qual caminho você vai, né? Tem que saber se você acertou o tema, né? Se você está falando sobre o assunto que foi de fato pedido, certo? Tem que saber para onde que você vai de forma argumentativa, para isso serve o projeto de texto. Então você vai lançar as bases do seu texto no parágrafo de introdução, tá certo? Então, de todos os parágrafos da prova, e eu volto a dizer aqui, eu sugiro que vocês escrevam 4 parágrafos só, eu acho que está de bom tamanho, um parágrafo de desenvolvimento, aliás, um parágrafo de introdução, desculpa, tá? Ó, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, totalizando 4 parágrafos. Desses 4 parágrafos, eu sugiro que o menor seja o de introdução, por tudo isso que eu já expliquei. São as bases do meu texto. Os aprofundamentos vão ficar para os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão, que são parágrafos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ok? Então, escreva ali algo em torno de 6 linhas nesse parágrafo de introdução e vai estar excelente, tá? 6 linhas cravadas é, na minha interpretação, excepcional, tá? Bom, um segundo ponto aqui que eu coloquei para nós refletirmos diz respeito aos principais tópicos. Então, na minha interpretação, quais são os principais tópicos que a gente precisa cumprir neste parágrafo de introdução do meu texto dissertativo argumentativo? Gente, tem 2 itens que eu preciso cumprir. Vamos lá. Reafirmação do tema e projeto de texto. Esses 2, se o meu parágrafo de introdução não tiver esses 2 textos,
Esses dois pontos, eu vou perder demais, tá? Vou perder demais na minha composição do parágrafo, ok? Então, eu preciso estar muito atento a eles. O que é a reafirmação do tema? Vamos lá. A reafirmação do tema é você deixar expresso ali no parágrafo de introdução, em algum ponto deste parágrafo, que você acertou o tema. E você faz isso reafirmando. Você pode reafirmar usando as próprias palavras do tema ou usando uma paráfrase. Então vamos lá. Se o tema é a persistência da violência contra a mulher, que foi do Enem de 2015, por exemplo, você pode, em algum momento do seu parágrafo de introdução, colocar ali aquele tema explicitamente. Então, você está escrevendo e em algum ponto você escreve que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é uma chaga social que persiste, né? É uma chaga social latente, né? Uma chaga social que nos envergonha. Isso é só um exemplo, tá, gente? Ou você pode parafrasear. Em algum momento da sua escrita lá do parágrafo de introdução, você diz assim, que o feminicídio é um problema social grave na realidade brasileira. Perceberam? É uma paráfrase do tema, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu disse que o feminicídio, olha só, que está ligado à violência contra a mulher, tá vendo? É um problema social latente, ou seja, né, que está aí pulsando, ou é um problema social grave no Brasil, né? Então eu meio que parafraseei isso aí, tá, em relação ao tema. Então eu disse com as minhas próprias palavras o tema. Então tem esses dois caminhos. Ou eu expresso o tema do jeito mesmo que ele está escrito, ou eu faço uma paráfrase do tema ali dentro do meu parágrafo de introdução. Mas qualquer um dos dois caminhos que você queira seguir, é imprescindível que você faça essa etapa da reafirmação do tema, seja ela uma reafirmação explícita ou parafraseada, tá certo? Como eu já expliquei. Bom, o segundo item aqui é fundamental, que é o projeto de texto. O que é o projeto de texto? O projeto de texto, ele vai dar aquela linha argumentativa para eu seguir dentro dos meus parágrafos de desenvolvimento. São aspectos, são pontos de vista. Eu poderia chamar o projeto de texto também de tese, né? São questionamentos que eu faço em relação ao tema. São pontos que eu levanto, ângulos de discussão que eu levanto em relação ao tema. Tá certo? A gente pode chamar também de tese, ok? Não tem problema. Eu gosto de chamar de projeto de texto. Então, na minha interpretação, o projeto de texto é tudo isso, né? São esses ângulos de visão em relação ao tema que eu vou aprofundar nos meus parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Então fiquem ligados nisso, eu vou dar exemplos aqui, vocês vão entender tudo mais com exemplos, tá? Ah, professor, como é que reafirma o tema? Ah, professor, como é que chega no projeto de texto? Então tudo isso eu tenho exemplos logo adiante aqui que eu vou explicar, tá? Como problematizar o tema para chegar num projeto de texto, ok? Então vamos lá. Quantos itens também, é importante a gente falar sobre isso. Quantos itens precisam estar no meu projeto de texto, tá? Eu já de cara quero antecipar para vocês. O ideal é que a gente consiga levantar pelo menos 2 pontos que sirvam de projeto de texto, né? 2 itens aí problematizados em relação ao tema que vão servir como projeto de texto. 2 ângulos de visão da questão para que eu possa me aprofundar nos meus parágrafos de desenvolvimento, né? E deixar essa mensagem também para quem está lendo, de que eu quero discutir o tema a partir daqueles ângulos ali que eu levantei no meu projeto de texto, ok? Mas observe, gente, eu coloquei outros 2 itens, ó. A coesão, tá? Eu poderia colocar a coesão como um dos itens essenciais também, e ela é. Se o texto não tiver coesão, é tudo menos um texto. Texto vem de tecido, né? A palavra. Então, o que eu preciso? Eu preciso que esse texto esteja bem ligado, bem amarrado. Então, essas expressões que fazem referência ao que eu já disse ou ao que eu vou dizer, né, que servem para ligar termos, ligar orações, né, ligar palavras ou expressões, são mecanismos coesivos, tá? Então, eu não coloquei ali, não destaquei, né, como itens, como um item obrigatório, para dar destaque aos 2 pontos que eu disse, a reafirmação do tema e o projeto de texto.
mas já deixe subentendido que a coesão é um item inerente, né? Ele precisa estar ali, tá? Então, em todo o meu texto, não só na introdução, tem que ter coesão, tem que ter a coesão textual, a gente vai tratar dela mais ali na competência, nos estudos das competências, né? A gente vai falar um pouquinho especificamente, acho que na competência número 4, né, que trata dessa coisa dos mecanismos linguísticos, né, que são, entre outros aspectos, a coesão textual, né? Bom, então vamos lá. Depois tem um outro ponto aqui, que é a área do conhecimento. Esse aqui eu diria que é um ponto opcional, tá? Então, o que é a área do conhecimento? A área do conhecimento, já vão se familiarizando com esses termos, né? A área do conhecimento é aquele conhecimento que foi construído por mim ao longo da minha formação. Ou seja, o que eu consegui absorver, culturalmente falando, ao longo do meu período acadêmico. O que eu aprendi em história, em filosofia, sociologia, artes, literatura, enfim, principalmente essas matérias sociais, né? O que eu vi de filme, o que eu li de livro, o que eu assisti de documentário, de música, de cinema. Então, tudo o que eu consegui absorver em termos de bagagem cultural cabe aqui dentro desse conceito denominado área do conhecimento. Então, se eu já começo colocando uma área do conhecimento, um ponto histórico, um filme que eu tenho conhecimento, um livro que eu li que tenha a ver com o tema, né, e que eu saiba fazer essa ponte com o tema, eu já saio ganhando. É um item opcional, ok. Mas se eu fizer, eu dou a mensagem para quem está lendo o meu texto de que eu tenho conhecimento, né, de que eu tenho profundidade para discutir uma temática, né? Eu estou baseado em coisas que eu estudei, em coisas que eu aprendi, cultura que eu consegui absorver, né? E essa é uma chamada da prova do Enem, né? A prova começa assim, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, ou seja, com base em tudo que você aprendeu até aqui, ou seja, né? Tá dizendo para você usar todas as suas referências culturais. Então, se eu já começo a introdução usando uma referência cultural, é demais, assim, é fantástico, né? Eu já deixo entrever que eu tenho conhecimento para discutir um tema, tá? Então, é opcional, mas eu diria que é um opcional barra essencial, né? Se a gente tiver repertório para fazer isso, eu acho legal, eu acho super interessante que se faça, tá? Então ficam aí esses dois pontos, tá? A área do conhecimento como um opcional, tá? Mas que é um opcional, se eu fizer, eu vou ganhar muito ponto por isso. A coesão, que ela já tem que existir em todo momento do texto, né? Por isso que eu não marquei aqui como um essencial, né? Porque já tem que estar subentendido, né, na mente de todo candidata que vai prestar uma prova de redação do Enem ou outro vestibular aí afora, que opte pelo gênero dissertativo argumentativo, né? Então já tem que entender que aquilo ali faz parte do processo, né? Então impossível você construir um texto sem coesão textual, então, né, é uma parte que já vem ali dentro do pacote, digamos assim, e dois itens aí que são primordiais, se a gente não fizer, a gente está fora da curva, né? Que é a reafirmação do tema e o projeto de texto. Então não pode esquecer de reafirmar o tema, falar sobre o que você está falando, com levantamento de pelo menos dois ângulos de visão aí em relação ao tema, que serão aprofundados nos parágrafos seguintes, dos parágrafos de desenvolvimento, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo de um parágrafo de introdução nota 1000. Esse texto ganhou nota 1000, tá, gente? E foi sobre o Enem, inclusão de surdos no Brasil, tá? Então eu peguei na internet, né, um texto nota 1000 do Enem dessa época, acho que não me lembro agora o ano especificamente, mas também não vem ao caso, né? Basta saber que o tema era a questão da inclusão de surdos no Brasil, né? Acho que desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Sim, era esse o tema, tá? E aí o aluno escreveu, aluna, não sei, escreveu o seguinte parágrafo de introdução. Aqui é só o parágrafo de introdução, tá? Então, olha só. Somente em 1857, durante o governo de Dom Pedro II,
é que os surdos passaram a ter direitos à educação no Brasil. Tal dado revela a inclusão tardia dos deficientes auditivos e a consequente dificuldade enfrentada até hoje no que diz respeito à educação. Entre esses desafios está a falta de aulas de Libras para os professores e alunos e o preconceito. Ponto. Então, nos interessa aqui nessa aula, pessoal, a análise deste parágrafo de introdução. Tá? Ele, manuscrito, deu aí por volta de 6 linhas, como eu havia comentado com vocês. Tá? E aí, tem alguns itens ali que a gente falou que estão aqui nesse parágrafo que a gente precisa ressaltar e trazer a relevância do que eu acabei de explicar anteriormente. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise. Por que este parágrafo de introdução está perfeito? Vamos lá. Primeiro, ele já começa com o tema, com a questão da área do conhecimento. Vocês observaram aí na leitura, em conjunto comigo, que ele cita uma referência histórica. Então, isso aqui é uma referência histórica, tá? Que com certeza o candidato, candidata, aluno, aluna, ela, né, já tinha como referência cultural que ele conseguiu apreender ao longo do seu processo formativo e não estava nos textos motivadores. É importante falar isso, gente. Toda vez que você for a uma prova, a um vestibular de redação, que for Enem ou outros vestibulares ou concursos, não copie referências do texto motivador. Então a gente tem lá o tema e tem alguns textos, né, que a gente chama de textos motivadores. Normalmente tem de 3 a 4 textos motivadores. A função daqueles textos ali é para você ler e se inteirar ainda mais sobre o assunto, tá? Se inteirar para o ponto exato da discussão, se nortear para o ponto exato da discussão. Feito isso, esqueça os textos motivadores e não cite nada de lá, porque aí você não está sendo original. O objetivo de qualquer banca é saber o que você sabe sobre o assunto, e não o que eles já colocaram ali, né, para você saber. O mesmo vale para questões de bancas, né? A gente vê muita discussão no Enem de que, no dia da prova de redação, eu vou citar alguma coisa lá que venha na parte objetiva, né, a parte de marcar da prova, que às vezes vem umas pistas ali de temas, de referências. Não use, não cite nada que esteja na prova. Faça o seu repertório valer a sua redação. Então, cite coisas originais, coisas que você aprendeu. Esqueça as referências da prova, tá? Tanto para a parte objetiva, quanto para a parte dos textos motivadores, ok? São apenas para nortear. Então, aqui, voltando para o nosso parágrafo, a pessoa que escreveu o texto já tinha essa referência aqui do Dom Pedro II, que foi o primeiro, né, digamos assim, um estadista, né, o primeiro, na época do Brasil Império, né, o nosso imperador, que teve essa preocupação de tentar aí a emancipação do surdo, né, ainda que de uma forma muito tímida, né, a educação brasileira. Tudo bem? Então cita isso. Agora vem a coesão, ó. Tal dado, ou seja, o dado que foi dito anteriormente, né? Esse dado histórico aqui, agora vai fazer a ponte com o tema. Então a coesão serve para isso. Depois do ponto final vem a coesão. Tal dado, agora vem a reafirmação do tema, ó, sobre o que o candidata está falando, ó. Revela a inclusão tardia dos deficientes auditivos e a consequente dificuldade enfrentada até hoje no que diz respeito à educação. Então, o tema era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Olha, nós somos um país de 500 e poucos anos. Só em 1857, portanto, né, 300 e poucos anos depois, né, que houve o primeiro, né, o início de tudo ali, né? Então uma loucura, né? A gente pensar nesse sentido, né? E ainda estamos muito longe de atingir os nossos objetivos, né? Quase, né? Quer dizer, nós vamos chegar aí em 2057, né, quer dizer, 200 anos depois, e a gente vai ainda se deparar com grandes desafios e tal. Então, aqui está nesse pedaço, né, a parte em que reafirma o tema. Não está falando ali que há um desafio, né, que
essa inclusão de surdos foi tardia e que ainda persiste, que ainda é um problema de hoje, então ali o tema está parafraseado, tá? A gente consegue entender perfeitamente o tema, fala de educação, de surdos, né, deficientes auditivos, né? Fala sobre a questão das dificuldades, né? Então as palavras mais ou menos ali que fazem parte do tema estão aí, é a etapa da reafirmação. Agora entra mais uma vez a coesão, ó. Entre esses desafios, ó, esse termo aqui todo é um elemento coesivo, tá? Então, depois de um ponto final, gente, sempre vocês coloquem aí um elemento coesivo, uma palavra, uma expressão que faça referência ao que foi dito anteriormente. É esse o movimento. Diga o que você tem que dizer, ponto final, coesão. Diz o que você tem que dizer, ponto final e coesão. Tá? Então, olha só, aí esses elementos aqui coesivos fazem referência ao quê? Ao que já foi dito. Agora entra o projeto de texto, olha só. Entre esses desafios está a falta de aulas de Libras para os professores e alunos e o preconceito. Então, perceberam? Tem 2 pontos aqui que são o projeto desse texto. Projeto de texto que deverá ser aprofundado nos parágrafos de desenvolvimento. Projeto de texto número 1. Falta de aula de Libras para professores e alunos. Projeto de texto número 2. Preconceito. Conseguiram perceber? É como se o candidato, candidata, colocasse esses 2 ângulos de visão para a discussão do problema. O que atrapalha demais o acesso pleno da formação educacional de surdos no Brasil? Aí o candidato, candidata revela falta de aulas de Libras para professores e alunos, ou seja, preparo, tanto para os profissionais como para os alunos, como o preconceito. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, um parágrafo eu vou falar sobre o despreparo, né? A falta de aula de Libras para professores e alunos. E o segundo parágrafo de desenvolvimento eu vou falar sobre preconceito. Então, percebendo como organiza o texto, né? Como diz para nós ali o caminho argumentativo que a pessoa vai seguir. Então, isso é um projeto de texto. Poderia chamar isso também de tese, tá certo? Então, esses são os itens aí que devem estar no parágrafo de introdução. Bom, aí você pergunta, professor, mas como chegar num projeto de texto? Foi onde eu pensei nesse tópico aqui, ó, questionando o tema. Por quê? Para você chegar num projeto de texto, o ideal é que você questione o tema. Questione o tema, problematize o tema. Abriu a prova de redação, leia o tema, leia os textos motivadores e depois você vai para a etapa do questionamento. Você vai questionar o tema. Então, olha só aqui um tema exemplo. Ó. O mundo moderno caminha atualmente para sua própria destruição. Vamos supor que esse aqui seja o tema que a gente tem que falar sobre, né? E defender aí essa ideia no texto dissertativo argumentativo. Eu vou fazer a pergunta por quê para o tema. Aqui há uma problematização. Ó. Então, eu ali com os meus botões, eu estou pensando assim, por que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição? O mundo moderno caminha para a sua própria destruição. Por quê? Aí é a hora de você fazer esse levantamento dos projetos de texto, tá? Então, eu cheguei aqui a 3 pontos, ó. Tem havido inúmeros conflitos internacionais. Eu estou dizendo assim, ó, então o mundo moderno caminha para a sua própria destruição, por quê? Porque tem muitos conflitos internacionais. O meio ambiente, olha, segundo ponto, ó, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico, né? Um outro ponto, a questão ambiental, e o perigo de uma catástrofe nuclear. Então, eu cheguei aqui a 3 pontos, ó, tá vendo? Desses 3 pontos aqui que eu cheguei, são o meu projeto de texto, tá? São os itens aí que eu vou aprofundar no meu parágrafo de desenvolvimento, mas eu tenho que deixá-los aí explícitos no meu parágrafo de introdução. Perceberam esse ponto? Então, eu não precisava nem chegar a 3 pontos. Como eu disse, 2 pontos está excelente. Se você, ao problematizar um tema, chegar a 2 pontos, tá fantástico. É isso que você precisa, tá? 2 pontos de aprofundamento. Aí eu vou montar o meu parágrafo. Eu pensei lá uma citação que tem a ver com o poder, o poder autodestrutivo do ser humano, né? Eu tô falando desse tema aqui, ó, o mundo que caminha para sua própria destruição. Aí eu pensei aqui no meu repertório a sentença proferida por um filósofo importante, que é o Thomas Hobbes, tá? Que dizia o seguinte, ó,
Deixa eu ler com vocês, depois eu comento. Thomas Hobbes, importante filósofo contemporâneo, acreditava que o homem é lobo do próprio homem. Tal pensamento se reflete no poder autodestrutivo do ser humano em tempos odiernos, pois há inúmeros conflitos internacionais. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico e, ademais, permanece o perigo latente de uma catástrofe nuclear. Bom, pessoal, aqui eu tirei de um exemplo, tá? Eu faço aqui uma retificação. O Thomas Hobbes não é um filósofo contemporâneo, né? Ele já morreu há muito tempo, mas é um importante filósofo, né? Da, da, da filosofia ocidental. E o Thomas Hobbes, ele levanta a ideia de que o homem é lobo do próprio homem, né? Então, olha que ideia impactante, né? E que dá para a gente linkar com diversos temas, né? De que o homem mesmo, ele se autodestrói, né? Deveria evoluir, mas é uma evolução regressiva, né? De todo o processo evolutivo do ser humano vem atrelado a ele uma destruição, né? Então é um pensamento muito chocante, muito impactante e muito amplo, né, do ponto de vista argumentativo. Nele cabem diversos temas. Então fica essa dica para vocês aí já de repertório sociocultural, né? Trazer as ideias de Thomas Hobbes, que é um importante filósofo para nós. Então aí eu já citei o Thomas Hobbes, tá? Agora, que seria a minha área do conhecimento? Como eu disse, não é essencial, né? Vamos dizer assim, melhor dizendo, deixa eu reformular. Não é obrigatório, tá? Você citar, mas se você conseguir citar, se você trouxer um repertório sociocultural, uma área do conhecimento já para a introdução, você vai ganhar mais ponto por isso. Então já trouxe aqui o meu Thomas Hobbes, ó. Agora eu entro com a coesão, ó. Tal pensamento, qual o pensamento? O pensamento que eu disse anteriormente. Então olha a coesão aí, ó. Agora eu vou reafirmar o tema, ó. Se reflete no poder autodestrutivo do ser humano. Olha só, tudo isso aqui, ó, o poder autodestrutivo do ser humano em tempos odiernos, é a minha reafirmação do tema. Eu disse o tema com outras palavras, ó. Então, eu reafirmei o tema parafraseando, escolhi esse caminho, ó. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Aí eu coloquei assim, ó, que o pensamento do Thomas Hobbes, né, o homem é lobo do próprio homem, ó, se reflete o quê? No poder autodestrutivo do ser humano em tempos odiernos. Pegaram aqui a referência ao tema? Então eu acertei o tema. Fiz uma paráfrase. Eu coloquei ali o tema com as minhas próprias palavras. Eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão aqui, ó. Em tempos odiernos. O que quer dizer isso, professor? Em tempos odiernos quer dizer em tempos atuais ou nos dias atuais. Só que aí a gente usando em tempos odiernos é mais bonito. A gente foge do clichê. O que é o clichê? Aquela palavra ou expressão batida que todo mundo vai usar. Então, se você evita o clichê e usa um vocabulário mais formal, mais polido, mais bonito, que não está, né, digamos assim, no inconsciente coletivo, né, na linguagem coloquial, você ganha mais ponto por isso. Então fica essa outra dica aí, em tempos odiernos, para simbolizar nos dias atuais, ok? Aí agora, qual que é a próxima etapa? Eu vou encaixar o meu projeto de texto. Como eu cheguei a 3 pontos, eu volto a dizer, o ideal é 2. Se deu 3, também ótimo, mas 2 está perfeito, ok? Então agora eu vou encaixar esses itens do projeto de texto ali, atrelado à coesão, tá? E está pronto o meu parágrafo de introdução. Então vamos lá. Em tempos odiernos, pois, ó, tem havido inúmeros conflitos internacionais, foi o meu primeiro ponto, ó. Olha como eu encaixei. Pois há inúmeros conflitos internacionais, vírgula. O segundo ponto foi esse aqui, ó. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Eu acho que coloquei quase com as mesmas palavras, ó. Ou com as mesmas palavras, ó. Com as mesmas palavras, ó. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Vou virgulando, ó, e vou encaixando elementos coesivos, ó. E ademais, que quer dizer além disso, uma outra palavra boa para vocês usarem, ao invés de além disso, né, que é meio um clichê. Então, olha só, e ademais o terceiro item, ó, que é permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Olha só, permanece o perigo latente de uma catástrofe nuclear. Só incluir essa palavra latente, que quer dizer pulsante, né, que quer dizer tá aí, né, tá presente, né? Então latente quer dizer isso. Ponto final, tá pronto, tá armado
um excelente parágrafo de introdução de texto. Perceberam? Ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar um exercício que é o seguinte, ó. Redige um parágrafo de introdução de texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema, ó. Problemas do sistema público de saúde no Brasil. Então, olha que tema legal para a gente exercitar, né? Um tema, não é um tema difícil, a gente tem muita coisa para falar sobre ele, tá? Tem muito repertório para citar, então explorem à vontade aí. E lembrando, você não tem que construir o texto inteiro, você tem que construir apenas um parágrafo de introdução do texto dissertativo argumentativo, como eu fiz aqui nesse exemplo, ó. Tá vendo? É isso aqui que vocês têm que fazer, ok? Vamos lá. Esteja atento, atenta à paragrafação do parágrafo de introdução, conforme estudado na videoaula ou conforme estudado nessa videoaula. Então você para a videoaula, pausa, analisa, volta, mas faça nesses moldes que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais no processo de construção do texto dissertativo argumentativo, que digamos, um parágrafo muito temido pelos candidatos, pelos alunos, né, de Enem, de concurso aí afora, mas a gente seguindo algumas ideias, né, que eu coloquei as minhas aqui para vocês, a gente consegue ter um norte, né, ter uma maior orientação para obter maior sucesso. Ok, pessoal? Nas próximas aulas, a gente vai começar a tratar do parágrafo de desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado e até lá. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!